Como eu estava falando, hoje nós iremos falar sobre os hemoparasitas, né? São os parasitas que estão ali no sangue, né, que se utilizam do sangue para se distribuir pelo corpo e pode ser visualizado, inclusive, nas lâminas de sangue. Hoje nós iremos dar ênfase a dois, a leishmaniose e doença de Chagas, né? São doenças que são negligenciáveis, são doenças que são típicas de países tropicais e países subdesenvolvidos e não despertam tanto interesse dos laboratórios internacionais para produzirem medicamentos mais avançados, certo? Mas, aqui no Brasil, nós temos laboratórios públicos e universidades públicas que utilizam, né, as suas pesquisas para desenvolver novos tratamentos. Então, inicialmente, a leishmaniose, conhecida popularmente como calazar, ela é uma doença causada por protozoário do gênero Leishmania. Ela é uma doença endêmica, né, ou seja, de grande incidência, tá? Existe aí uma diferença de endemia para epidemia, tá? Inclusive, nós estamos aí passando por um processo de uma epidemia a nível global, uma pandemia, né? E a diferença entre endemia e epidemia é que as doenças endêmicas são doenças comuns a determinados locais, né? E elas não são transmissíveis de um indivíduo para o outro. As epidemias são doenças, né, que se alastram rapidamente e há uma transmissão entre indivíduo para indivíduo. No caso, as viroses, as influenzas, né, os resfriados, as gripes, elas são epidêmicas, né? O indivíduo infectado, ele pode infectar outra pessoa. Isso não acontece, por exemplo, com a leishmaniose. O indivíduo que é infectado, ele não vai transmitir diretamente para outro indivíduo, certo? Então, essa doença ela é endêmica em cerca de 88 países, em 4 continentes: continente americano, europeu, asiático e africano. E essa doença ela tem caráter zoonótico, ou seja, é uma doença animal que pode contaminar o ser humano. Então, existem vários gêneros de leishmania que podem causar a leishmaniose, né? Nós temos a leishmania intermédia, leishmania pessoae, leishmania welcomei, leishmania whitmani, né? O hospedeiro, eles podem ser vertebrados, como mamíferos, roedores, primatas, inclusive o homem. E nós temos hospedeiros invertebrados, que são os mosquitos. Então, o ciclo biológico da leishmaniose consiste, né, na transmissão entre hospedeiros, né, utilizando ali o flebotomínio, o mosquito, para ser o vetor, né, é ele que vai se contaminar ao picar um hospedeiro e depois, ao picar outro hospedeiro, ele serve como ponte, como vetor para uma transmissão entre espécies diferentes ou até da mesma espécie. Então, o mosquito ele pode ser, por exemplo, um vetor de transmissão entre um cachorro infectado e o homem, ou entre um homem e um cão infectado, entre canídeos diferentes e também entre roedores e o homem. Tá? Então, ele serve como essa ponte, esse vetor para a transmissão. Então, esse mosquito, né, do gênero Lutzomia, né, geralmente a espécie Lutzomia longipalpis, quando ele suga o sangue do hospedeiro, né, ele acaba, junto com o sangue, ele acaba absorvendo esse protozoário. Esse protozoário, então, na forma promastigota, né, esse prefixo mastigo significa
flagelo. Então, essa forma promastigota é uma forma flagelada. A leishmania, dependendo do estágio em que ela se encontra, ela pode ter ou não flagelo. A forma aflagelada é a forma amastigota, não tem flagelo. E existem duas formas flageladas, a promastigota e a forma tripomastigota. A forma promastigota é encontrada no intestino, no tubo digestivo do mosquito, que é o hospedeiro invertebrado. Então, os flebotomíneos, eles têm um hábito hematófago, apenas as fêmeas. As fêmeas desse mosquito, elas se alimentam de sangue, principalmente as fêmeas grávidas, porque o sangue ele é rico em nutrientes que auxiliam no processo de formação dos ovos dos mosquitos. Então, as fêmeas que são responsáveis pelo reparto sanguíneo, pelo hábito de picar, de sugar sangue. Então, essas fêmeas, elas inoculam, né, as leishmanias na fase promastigotas metacíclicos, durante esse reparto sanguíneo, durante a alimentação. No Brasil, nós temos o mosquito palha, que é o mosquito do gênero Lutzomia, que é responsável por essa transmissão, né? Ele é chamado popularmente como mosquito palha, cangalinha ou birigui. Então, quando o mosquito pica o ser humano, essa forma promastigota, ela é fagocitada pelas células de defesa, principalmente o macrófago. E esse macrófago, ao fagocitar essa forma, esse protozoário, ele não consegue destruir esse protozoário. Esse protozoário, então, começa a se multiplicar no interior do macrófago, e o macrófago funciona como uma espécie de célula hospedeira, né? Ela vai funcionar ali como um esconderijo para essas células se multiplicarem e se esconderem das outras células do sistema imunológico. Então, essa forma promastigota, né, ela vai ser fagocitada pelos macrófagos dos hospedeiros vertebrados, né, ou os cães, ou os roedores, ou até o próprio ser humano. E esse macrófago, né, vai funcionar ali como um reservatório. Essas células vão se multiplicar dentro desse macrófago até que esse macrófago repleto de células amartigotas, ele se rompe, né, liberando as formas amartigotas que vão contaminar outros macrófagos. E aí esse ciclo fica acontecendo dentro do hospedeiro definitivo, do hospedeiro vertebrado. Durante esse processo, né, de transição entre um macrófago e outro, se outro mosquito picar esse ser humano ou esse hospedeiro, ele vai novamente se contaminar e essas formas amartigotas vão se transformar em promastigotas dentro do tubo digestivo do mosquito. E novamente esse mosquito vai ser também um hospedeiro, né, um hospedeiro invertebrado, que quando picar outro organismo vertebrado, ele também vai transmitir. Então, nós temos esse ciclo biológico aí da leishmania, com seus dois hospedeiros, né? O hospedeiro invertebrado e o hospedeiro vertebrado. Então, ocorre da seguinte forma. Então, o mosquito, ele faz a inoculação das formas promastigotas, que são encontradas aí no seu tubo digestivo, né? Porque o mosquito, quando ele faz o reparto sanguíneo, ele injeta saliva inicialmente na região que foi picada, porque a saliva do mosquito ela é rica em substâncias anticoagulantes e facilita ali a alimentação. Então, essa saliva do mosquito, ela tem ali formas promastigotas que acabam caindo na corrente sanguínea do hospedeiro do hospedeiro vertebrado, que é, então, fagocitado pelos macrófagos, a forma promastigota que veio da saliva do mosquito. E dentro do macrófago, essa forma fagocitada vai se transformar em forma
a mastigota, forma que não tem flagelo. Então, essa forma mastigota, ela se multiplica dentro dos macrófagos e depois, quando esse macrófago está repleto de formas amastigotas, ele se rompe e essas formas amastigotas vão ser fagocitadas por novos macrófagos e o ciclo se reinicia. Se acontecer desse indivíduo que está infectado, for novamente picado por um mosquito, aí esse mosquito ele também vai ser infectado. Ele vai ingerir os macrófagos, né, juntamente com as formas amartigotas no seu interior, e essa forma amartigota, quando romper o macrófago, ele vai infectar o mosquito, né, formando em forma promastigota. E aí o ciclo também se fecha no hospedeiro invertebrado. Então, a leishmaniose, ela pode se manifestar no hospedeiro vertebrado de diferentes formas. Professor, mas não é o mesmo protozoário? Sim, é o mesmo protozoário. A diferença vai ser como o sistema imunológico vai reagir frente a essa infecção. Então, o indivíduo ele pode manifestar a forma tegumentar americana, chamada de leishmaniose tegumentar americana. Ela é causada por algumas espécies de leishmania, leishmania cutânea, algumas formas, perdão, a leishmania cutânea mucosa ou a leishmania cutânea difusa. Aí existe um amplo espectro, né, dessa lesão causada por esse parasita. Essas lesões, elas podem desaparecer sozinhas, sem tratamento, que é chamado de lesões autorresolutivas, mas algumas dessas lesões podem gerar desfiguração no organismo do hospedeiro. Então, como a gente falou, a variação de como vai ser manifesta essa forma vai depender do comprometimento do sistema imunológico. Se o paciente ele tem um sistema imunológico bem eficaz ou se ele está imunocomprometido. Tá? Dependendo do estado imunológico do paciente, essa leishmania tegumentar americana vai se manifestar de formas mais brandas até formas mais graves. E também tem a leishmaniose visceral, onde o parasita ele vai comprometer o sistema fagocitário mononuclear, que é encontrado nas vísceras. Então, ele vai atacar o fígado, o baço e os demais órgãos, principalmente fígado e baço, gerando um processo inflamatório, um aumento do tamanho do fígado e baço, né? Uma hepatoesplenomegalia. Essa, sim, é conhecida popularmente como calazar. A leishmaniose, nas Américas, elas têm várias espécies de leishmania que causam a leishmaniose. Temos a leishmaniose brasiliensis, mexicana, pifanoi, amazonensis, peruviana, guaianensis. Então, percebam que o nome dessas leishmanias geralmente são os países em que elas são mais abundantes, tá? Então, a forma de leishmaniose cutânea, ela é causada por diversas espécies. A brasiliensis, que é encontrada principalmente no Brasil, a mexicana, que é encontrada no México, a pifanoi, a amazonensis, que é encontrada na região, principalmente região amazônica, a peruviana, que é encontrada na região do Peru, a guianensis, que é na região das Guianas, a panamensis do Panamá, venezuelensis, e por aí vai. Então, essas espécies, elas são responsáveis por causar leishmaniose cutânea, gerando feridas na pele, né, que foram descritas inicialmente com o nome popular de úlcera de Bauru. A forma cutânea mucosa, ela é causada pela leishmaniose brasiliensis. A forma cutânea difusa, pela leishmania mexicana,
Pifanoi amazonensis, e alguns dizem que a Chagas também pode causar essa forma cutânea difusa. E a leishmaniose visceral, conhecida popularmente como calazar, ela pode ser causada pela Leishmania chagas e também pela Leishmania donovani. Então, aqui nós temos as formas clínicas, né, as manifestações clínicas do paciente com leishmaniose. Nós temos a leishmaniose, né, o paciente pode manifestar a leishmaniose cutânea, onde gera essa lesão aí, né, com as bordas elevadas, que são conhecidas popularmente como úlcera de Bauru. A leishmaniose cutânea mucosa, onde age geralmente nas mucosas nasais bucais, onde gera destruição tecidual. E a leishmaniose cutânea difusa, que geram essas erupções na pele, né, que se assemelha aí àquele personagem do Quarteto Fantástico chamado Coisa. A leishmaniose cutânea, ela é caracterizada pelo aparecimento de lesões. Geralmente a lesão é única. Essa lesão, ela tem um aspecto de ferida, né, normalmente no ponto, e ela se forma justamente no ponto da picada do inseto. E ela aparece, né, ela fica ali manifesta entre 1 e 4 semanas após esse episódio. Ela é uma úlcera profunda, de bordas salientes, ou seja, bordas elevadas, não causa dor. Inicialmente elas são secas, né, não apresentam pus, e tem um fundo granuloso e úmido, né? A região central ela tem um aspecto grosseiro, não é liso, né, e um pouco umedecido devido à liberação de exudato, né, do tecido inflamado. Em decorrência dessa ferida, né, como ali ocorreu a remoção da pele, né, da epiderme, que é uma barreira física contra infecções, decorrente dessa remoção, essa ferida ela fica exposta e sujeita à contaminação por bactérias. E aí, se essa ferida for contaminada, ela vai manifestar ali crostas e pus. Então, é uma lesão continada na derme com a epiderme ulcerada. Então, basicamente ali está epiderme e derme que estão lesionadas. Voltei. Já a leishmaniose cutânea, ela também pode haver metástase com formação de novas lesões cutâneas, ou pode ocorrer a cicatrização dessa lesão inicial dentro de 12 a 15 meses, mesmo sem um tratamento. Então, nós temos aí algumas ilustrações dessa lesão causada pela leishmaniose cutânea. Já a leishmaniose cutânea mucosa, ela não vai, como o próprio nome sugere, ela não vai agredir apenas a mucosa, ou a pele, mas também algumas mucosas. Então, além da lesão da pele, né, que pode ser única ou múltipla, surgem também lesões nas mucosas, principalmente nariz, boca e faringe. Essas lesões nas mucosas iniciam-se com uma coriza crônica, né, um corrimento crônico, gerando obstrução nasal, né, e também com a destruição do tecido, gerando muita dor. Isso pode também gerar destruição das cartilagens, né, encontrada no ouvido, e até o próprio osso do nariz pode ser destruído durante esse processo. E também, decorrente do processo inflamatório, pode ocorrer expansão da faringe e da laringe durante esse processo inflamatório. Essa leishmaniose cutânea mucosa, ou também chamada de mucocutânea, ela ocorre entre 15% e 25% do total dos casos. Ou seja, atualmente 2%. Então, 15% a 20% da leishmaniose cutânea pode evoluir para cutânea mucosa.
Podem aparecer durante o período da lesão cutânea ou podem aparecer apenas depois da cicatrização. Então, 70% dos casos que tiveram leishmaniose cutânea, nos primeiros 5 anos, apareceram essa lesão cutânea mucosa e 30% dos casos apareceram após 5 anos. Então, nós temos aí a representação dessa lesão cutânea mucosa, onde ocorreu ali a perfuração do palato duro, né, popularmente conhecido como céu da boca, e aí surgiu uma comunicação oronasal. O nariz e a boca tiveram ali um orifício de comunicação decorrente dessa destruição. Também nós temos essa outra figura que mostra novamente essa lesão causada pela manifestação cutânea mucosa. Já a leishmaniose cutâneo difusa são lesões cutâneas com aspecto de vesículas, né, de caroços, ricas em células amartigotas da leishmania. Essas células elas se disseminam para outras áreas do corpo e formam novas lesões, novas erupções. Nesse caso, o paciente se manifesta nessa leishmaniose cutânea difusa quando o paciente tem uma deficiência imunológica, quando ele está imunossuprimido, né? Em alguns pacientes, né, que tem uma doença de base, como diabetes ou outra doença, que faz com que ele tenha uma redução da eficácia do sistema imunológico, quando ele é infectado pela leishmaniose, pela leishmania, ele pode evoluir nessa forma mais grave, vamos dizer assim. Então, formam-se diversas erupções, né, de vesículas ricas em formas amartigotas ao longo do corpo do indivíduo, inclusive na região do rosto. Pode ser na região do tórax também, tá? Então, pode acometer qualquer região do corpo, tórax, rosto, face e membros inferiores e superiores. Já a leishmaniose visceral, o agente etiológico, no caso da Índia, é a Leishmania donovani. Então, é uma doença muito comum também na região asiática, principalmente na Índia, né, onde existem vários animais em contato com seres humanos, né, questão cultural deles, já que eles, vários deuses deles são encarnados em animais, de acordo com a cultura deles, e os cães também fazem parte aí dessa divindade. Então, é comum a população indígena ter contato com cães, né, de rua, e isso estreita muito esse contato, facilitando ali uma contaminação cruzada dos cães contaminados com leishmaniose e os seres humanos. Na região mediterrânea, região da Europa, África e China, a responsável é a Leishmania infantum, né, outra espécie de leishmania. E nas Américas, a Leishmania chagas. Então, esses protozoários, né, eles parasitam células do mesmo jeito das outras, né? As células do sistema mononuclear fagocitário, né, que corresponde aí aos macrófagos, encontrado principalmente nas vísceras. Então, essas células, elas na forma amartigota, elas são fagocitadas pelo macrófago, e dentro do macrófago essas formas amartigotas se multiplicam até que ocorre a ruptura desse macrófago. Essas formas amartigotas, então, são fagocitadas por outros macrófagos e o ciclo se reinicia. No sangue, a gente pode encontrar a forma flagelada do indivíduo, chamada de tripomartigota. E no tecido digestivo do mosquito, a gente pode encontrar a forma promastigota. Como que ocorre a transmissão da leishmania visceral? Então, o vetor, o mosquito,
Lutzomia longipalpis, ele contamina o ser humano e os demais hospedeiros vertebrados desse protozoário através do reparto sanguíneo, transfusão sanguínea, onde o mosquito ele injeta a sua saliva rica em formas promastigotas e acaba contaminando o sangue do hospedeiro vertebrado. Pode também acontecer em acidente de laboratório, onde o sangue contaminado com macrófagos infestados por forma mastigota pode contaminar o profissional que está manuseando esse sangue. Pode ser também causado por uma transmissão congênita, onde a mãe está contaminada e durante o parto natural, onde ocorre a troca sanguínea naturalmente devido ao parto, essa criança pode também ser contaminada. O uso de drogas injetáveis também, né, o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis também pode ser uma forma de contágio, além de ser uma forma de contágio de outras doenças, que é outras infecções sexualmente transmissíveis, como até o HIV. Então, a leishmaniose visceral, dados um pouco recentes, tem uma ocorrência anual aí de 2.000 a 3.000 casos. Todo ano nós temos aí uma contabilização de 2.000 a 3.000 casos no Brasil. O Nordeste, né, conta aí com basicamente 94% dos casos, seguido de outros estados como Minas Gerais, Pará, Roraima e Tocantins. Então, como que ocorre, como que é o ciclo biológico dessa leishmaniose? Então, as formas amartigotas, essas são as formas aflageladas, elas se multiplicam dentro do macrófago, e nos tecidos viscerais, e também no sítio da picada. Esse nódulo causado pela picada do mosquito, que é chamado de leishmanioma, ele pode se desenvolver no local uma região inflamatória, né, onde várias células fagocitárias, principalmente o macrófago, irá se deslocar para aquela região. E depois, esses macrófagos, né, se desprendem daquela região e essas formas desse protozoário caem na corrente sanguínea e chegam às vísceras, que pode ser através do sangue ou também através dos vasos linfáticos. Esse processo, né, de infecção, ele gera uma reação sistêmica, como manifestação principal a febre, que pode ocorrer 2 ou 3 episódios diários de febre durante esse processo inflamatório inicial. Então, depois que ocorreu a picada, o indivíduo ele vai ter um período de incubação. Esse protozoário vai estar ali se multiplicando dentro dos macrófagos, que isso acontece aí de 2 até 7 meses, onde esse indivíduo ele basicamente ele não tem manifestação de sintomas, apresentando basicamente aquele leishmanioma, né, aquela lesão causada pela picada do mosquito, onde ocorre a formação de um nódulo. Depois de 7 meses, o paciente começa a manifestar sintomas como febre, decorrente desse processo inflamatório, anemia, né, porque um dos tecidos que são acometidos por esse processo inflamatório são os macrófagos encontrados na medula óssea do paciente, que é o órgão responsável pela produção de sangue. O paciente ele vai ter uma perda do apetite, um emagrecimento bem acentuado, icterícia, devido à ruptura de muitas hemácias, e também devido à inflamação do fígado, né? O fígado é um órgão muito importante, porque ele tem a função de
excretar a bilirrubina, que é um pigmento amarelado. Se esse fígado está doente, essa bilirrubina se concentra no sangue, gerando regiões amareladas na pele e também na conjuntiva do olho, na região branca do olho. Ele pode gerar também um quadro de ascite, que é a inflamação do abdômen, tá? Essa ascite, ela é causada principalmente pelo aumento do baço e do fígado, devido à hiperplasia e hipertrofia das células hepáticas e esplênicas. Então, as células, além de aumentarem em tamanho, elas também vão aumentar em número, fazendo com que o órgão aumente de tamanho, tanto o fígado quanto o baço. Fenômeno chamado de hepatoesplenomegalia. Então, essas figuras mostram crianças com essa ascite acentuada. O aumento do fígado e do baço gera uma distensão abdominal muito grande, gerando aí uma diferença com o corpo. Geralmente essas crianças têm aspecto emagrecido, né? Os membros inferiores e superiores com uma redução da massa gorda e massa magra, porém um abdômen extremamente distendido. Então, na área endêmica, regiões onde há uma alta incidência dessa doença, vários indivíduos eles são contaminados, mas eles são assintomáticos. Devido à falta de tratamento, 90% desses casos, né, sintomáticos, eles evoluem para óbito. Então, aqui nós temos a fase inicial dessa ascite, e aí está desenhado no abdômen da criança a região onde corresponde ao fígado e ao baço, e depois, na forma mais evoluída, no momento final, mais evoluído da doença, essa distensão ela está bem disseminada. Já a leishmaniose tegumentar americana, os sintomas clínicos que o paciente manifesta são lesões. Então, epidemiologicamente, esses pacientes eles são procedentes de regiões de alta incidência ou eles moraram anteriormente, né, em locais onde tinham alta incidência, ou em alguns locais estiveram próximo a algum local relacionado a desmatamento, ou uma atividade de lazer, ou eles gostam de passear no campo, ou em florestas, ou fez alguma visita a algum parque, alguma reserva biológica. Então, durante esse processo, durante essa visita, ele pode ter se contaminado com a picada do mosquito. Então, a leishmaniose tegumentar americana, laboratorialmente, ela é pesquisada através da detecção do parasito. Você pode investigar a presença do parasito fazendo um raspado ou um aspirado ou uma biópsia na borda daquela lesão, onde provavelmente o parasita ele foi inoculado. Se essa lesão, né, se essa biópsia ou raspado for positivo para a presença do protozoário, o diagnóstico já é fechado. A gente também pode fazer o exame direto, onde a gente pega o sangue do paciente, faz a coloração com corante de Giemsa ou Leishman e vai fazer o exame histopatológico, analisar essa lâmina e verificar se há presença ou não desses parasitas. O ideal é que essa biópsia e essa análise seja feita em lesões recentes,
pois essa lesão recente ela tem uma grande quantidade de promastigotos e é mais fácil você detectar a presença desse parasita. Lesões crônicas ou lesões crônicas, essa incidência é mais rara e é mais difícil de você visualizar o parasita. E lesões mucosas têm uma certa dificuldade também, né, de se verificar esse parasita. Então, o ideal é fazer a análise, o raspado da borda ou a biópsia dessa ferida, de uma ferida recente. Então, se faz aí essa biópsia e vai buscar justamente essa imagem. Essa imagem do lado esquerdo da tela, onde tem uma mão com uma ferida, né, com uma lesão recente, e depois, ao analisar essa biópsia, se verifica essa célula gigante com citoplasma bem abundante, cheio de pontilhados arroxeados. Esses pontilhados são as formas amartigotas da leishmaniose. Outros métodos para identificação do protozoário é fazer uma semeadura de cultura de células de macrófagos em líquidos especiais para cultivo de células. Ou então você pode coletar o sangue do paciente e inocular no hamster, para que, se esse hamster ele manifestar lesões da leishmaniose, isso identifica o paciente como positivo. Outra forma de identificação dessa leishmania é a pesquisa do DNA do parasita, através da reação em cadeia da polimerase. Esse teste, ele é um teste muito avançado, um teste de biologia molecular, inclusive, que está sendo utilizado para o diagnóstico do coronavírus, né? Você já tem ouvido falar, né, do teste inicial e da contraprova. O teste inicial, ele é feito com um teste de imunoensaio, né, um teste de tira, né, semelhante ao do beta-HCG, né, do teste de gravidez. Você coloca ali o material do paciente, o líquido biológico, geralmente o plasma, e se der duas tiras vermelhas, deu positivo, der só uma tira, deu negativo. Se esse paciente der positivo nesse primeiro teste, ele é conduzido para um segundo teste. Nesse segundo teste, se vai analisar a presença do material genético do vírus, através de uma técnica chamada de RT-PCR, ou reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa. Nesse teste, você coleta o sangue do paciente e você vai transformar o RNA vírus em DNA complementar, e se esse DNA complementar se for amplificado pela reação, mostra que o vírus está presente. Se não amplificar, mostra que o vírus está ausente. Então, essa técnica de biologia molecular, ela é mais eficaz, ela é mais sensível, inclusive, do que o primeiro teste, tá? E é mais fidedigna. Por isso que a contraprova é bem importante, né? Porque o primeiro teste, como ele ainda está em fase ainda de análise, ele pode dar falsos positivos. Então, para confirmar se esse resultado realmente é positivo, se analisa. Professor, mas por que não faz logo o segundo teste para todo mundo? Porque ele é mais caro. Então, é mais fácil você submeter apenas os pacientes que tiveram positivo no primeiro teste para o segundo teste. Além de ser mais caro, ele demora mais a ser feito. Esse segundo teste, essa contraprova, demora mais ou menos 24 horas, no mínimo, para o resultado sair. Mas como a gente tem uma fila de espera muito grande, esse teste pode demorar bem mais para ser analisado, né? Porque tem a capacidade máxima da máquina para fazer o teste. Outros métodos de diagnóstico da leishmaniose são os métodos imunológicos, como o radioimunoensaio, né, ELISA, onde, na verdade, nesse teste não se analisa a presença do parasita, se analisa a presença de anticorpos que foram produzidos decorrente da presença desse parasita.
Então, se o paciente tiver um anticorpo que reconhece a leishmania, quer dizer que ele teve contato com a leishmania. Então, se analisa não o parasita, mas a presença de anticorpos. E também tem a reação chamada de intradermorreação de Montenegro. No que consiste essa intradermorreação de Montenegro? Você pega proteínas encontradas na leishmania, né, uma proteína industrializada, uma ampolazinha, você aplica essa proteína na região intradérmica do braço, da região do antebraço. E isso gera uma reação imunológica. Quanto maior for a região avermelhada dessa reação imunológica, indica que o paciente está imunizado, ou seja, ele entrou em contato com o protozoário. Se a lesão for pequena, mostra que o paciente não teve contato ainda com a leishmania. Se a reação for grande, né, pode dar um resultado positivo. Então, essa reação de Montenegro se utiliza um extrato antigênico de promartigotas do parasita. Então, é uma solução de proteínas desse protozoário. E se injeta 100 microlitros no braço e faz a leitura de 48 a 72 horas depois. Então, 2 a 3 dias depois se faz a análise. Pega uma régua e vai analisar o processo inflamatório. Se a região estiver bem inflamada, com uma lesão avermelhada bem grande, é positivo. Esse teste, ele dá positivo em 85% dos casos dos pacientes que tem. Então, ele tem um certo erro. Em 15% dos pacientes que são positivos, essa reação dá negativo. Então, ela não é tão específica quanto outras. As formas de manifestação da doença, como a forma cutânea, ela gera uma reação inflamatória que pode variar de acordo com a evolução da doença. Isso pode aumentar o número de lesões crônicas. A forma mucocutânea tem uma reação intensa no estado hiperreativo. Então, aquela forma mucocutânea, quando você faz a intradermorreação de Montenegro, a resposta ela é bem mais forte, né? Principalmente quando ele está naquele estado inicial da doença que gera uma reação inflamatória. Professor, Oi. pode repetir, eu não entendi. Como? A parte de intradermorreação Montenegro, não entendi. Quer que eu explique novamente como se faz? Isso. Tá. A gente pega uma solução, ela vem numa ampolazinha, né? Uma solução com proteínas do protozoário. Você pega uma agulha, uma injeção de insulina, retira 100 microlitros e injeta na região anterior do braço, né? Você faz uma aplicação logo abaixo da pele. Quando você injeta essa proteína, se o teu sistema imunológico já entrou em contato com essa proteína, ou seja, se você está infectado, né, o teu sistema imunológico gerou memória e a reação contra essa proteína é muito mais forte. Então, se a reação inflamatória causada por esse teste for muito grande, indica que você está contaminado. Se a reação for pequena, indica que o teu sistema imunológico ainda não reconheceu essa proteína, não gerou memória e essa reação é pequena, tá? Deu para entender agora? Um processo inflamatório grande causado no teste é positivo. Uma reação inflamatória pequena é negativo. Tá bom, Sim? obrigada. Nada. Aqui tá o teste, ó. Tá dando para ver aí a figurinha? Esse processo inflamatório aí indicando que está positivo. Eu não vi, não. Não? Aqui no canto inferior da tela. Não. Não está aparecendo para ti? Não. Tá aparecendo o slide para ti? O slide tá. Mas não está aparecendo essa figura. Inclusive, eu tentei acessar pelo notebook, mas eu não consegui a aula. Aí eu estou acessando pelo celular.
talvez seja, talvez tenha alguma coisa a ver. Tem muitos alunos que estão reclamando de não conseguir ver todas as partes do slide, provavelmente por conta dos que está se conectando com o celular, Tá ok. tá? Mas essa aula já está disponível para vocês, eu já passei para a Siloê, essa é a aula número 6, tá? Então, continuando, a leishmaniose visceral, né, ela gera um quadro clínico de febre baixa, recorrente, então o indivíduo ele vai ter febre periodicamente, e um quadro de esplenomegalia, o aumento do baço. Epidemiologicamente, isso acontece principalmente em pessoas que estão em áreas de alto risco. E pasmem, pessoal, o Maranhão é um dos estados que tem um alto índice de leishmaniose. E São Luís é uma das cidades que tem também um alto índice de contaminação por leishmaniose, principalmente naquela região de São Cristóvão, né, região ali do entorno da UEMA, Cidade Operária, Jardim América, aquela região ali tem um alto índice de pessoas com leishmaniose. Né, tem vários, e aí a UEMA ali vem atuando há muito tempo, tentando remover o máximo de animais que estão positivos, porque o cão, ele não transmite, mas ele é um reservatório. Se ele continuar na rua, ele pode ser picado por um mosquito e esse mosquito pode picar também outro ser humano. Professor, mas o que faz aquela região ser incidente? Só são os cães? Não, porque tem muito mosquito do gênero Longipalpis que coloniza aquela região ali devido a vários mananciais que tem ali. Então, tanto a presença do mosquito quanto a presença de animais que funcionam como reservatório faz com que aquela região seja de alta incidência. Então, no caso da leishmaniose visceral, também nós temos os exames laboratoriais para o diagnóstico do paciente. No caso do exame laboratorial para a leishmaniose visceral, se faz a punção da medula óssea do paciente, se utiliza uma agulha para perfurar o osso da bacia e retirar um pouco de medula óssea e se faz a análise dessa medula óssea no microscópio. Se for encontrado macrófagos repletos de formas amartigotas no seu interior, diagnóstico positivo. Também se pode fazer a inoculação do material do paciente em hamster e se esse hamster apresentar lesões positivas para leishmaniose, o paciente também está com leishmaniose. Tá? Então, se pode fazer essas punções dos órgãos, das vísceras do paciente para analisar, visualizar os macrófagos positivos ou negativos para contaminação. Também pode-se utilizar o ELISA, que é um teste imunológico para detectar a presença de anticorpos. Se o paciente ele produz anticorpos que reconhecem a leishmania, ele teve contato com a leishmania, ou seja, ele está positivo. Se ele não tem anticorpos que reconhecem a leishmania, quer dizer que ele não tem uma memória imunológica, ele não teve contato com esse protozoário. E também se faz a reação de Montenegro. Novamente, é aquela injeção intradérmica de uma solução de proteínas encontradas na leishmania. Se essa reação for gerar um processo inflamatório bem evidente, mostra reação positiva. Se for uma reação inflamatória pequena, reação negativa. Tá? E se faz o uso de uma régua para analisar o tamanho dessa lesão. E aí, dependendo do tamanho da lesão, você vai dizer se é positivo ou negativo. Tratamento da leishmaniose. A droga de escolha é o glucantime, se utiliza aí de 20 a 28 dias uma solução intramuscular ou intravenosa e também o pentostan. Já a droga, se essa droga, o glucantime ou pentostan, não fizer efeito, se utiliza as drogas de segunda escolha, como anfotericina B, via intravenosa de 3 a 12 semanas, e a pentamidina, que é menos eficaz, e também ela é mais tóxica, ela tem mais efeitos adversos. Então, aqui nós temos a evolução clínica de uma paciente, né? Antes do tratamento, ela tinha uma leishmaniose tegumentar americana.
depois do tratamento, essas lesões, elas regrediram. Como que se faz o controle e a prevenção da leishmaniose? As medidas, elas podem ser individuais ou coletivas. Medidas individuais, uso de repelente, né, para evitar o contato de um possível mosquito contaminado. Vestimentas adequadas, né, manga comprida, calça, né, se bem que em São Luís um calor que está fazendo praticamente impossível a gente utilizar manga comprida e calça. Evitar o contato com áreas de transmissão, né? Então, evitar o contato de proximidade ali com regiões de mata, principalmente onde tem muito mosquito, principalmente nos horários em que há uma maior atividade do mosquito, que é o início da manhã e final da tarde, né? Que alguns mosquitos têm um hábito crepuscular, finalzinho da tarde, né? 5 horas da tarde até 7 horas da noite, ele tem ali um hábito alimentar mais frequente. Fazer a limpeza ao redor do domicílio, né? Limpeza peridomiciliar, é fazer a capina, limpar e tirar o lixo ao redor da casa. Também fazer o controle de roedores, ratos e outros roedores que podem ser reservatórios dessa leishmania, e o mosquito, ao picar o rato e depois picar o residente, ele acaba fazendo ali uma vetoração desse protozoário. Utilizar inseticidas na residência para reduzir o volume de mosquitos, né? Utilizar telas também nas janelas, né? Telas para evitar a passagem de mosquitos. Aqui no Brasil não é tão frequente, mas nos Estados Unidos a gente vê em muitos filmes que lá algumas regiões tem muito mosquito, e a gente vê que lá eles têm uma dupla porta. A primeira porta é uma tela, e a segunda porta que é a porta propriamente dita. Então, isso é para evitar a entrada de mosquitos na região interior do domicílio. Aqui no Maranhão, a gente usa, no Nordeste, principalmente, o uso mais comum são de mosquiteiros, né? Uma tela que recobre o leito para impedir o contato do mosquito com o morador. E também a eliminação de reservatórios infectados, né? Essa é a medida mais radical, mas fazer o abate, né, a eutanásia de animais que estão infectados. Eliminação de cães infectados, aplicação de inseticidas de ação ambiental e residencial, né, na região peridomiciliar, domiciliar. Detecção e tratamento de casos positivos também, porque o próprio homem funciona como um vetor. Se o indivíduo ele é positivo, né, o mosquito pode picá-lo e picar outra pessoa e fazer uma transmissão. Então, o tratamento desse paciente positivo é importante porque ele vai deixar de ser transmissor. A doença de Chagas é outra doença, né, além da leishmaniose, que também é causada por protozoários que estão ali no sangue. Foi descoberto por Carlos Chagas, né, um médico brasileiro muito importante na saúde, na epidemiologia brasileira. Então, em abril de 1909, Carlos Chagas, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, ele comunicou ao mundo científico uma descoberta nova de uma doença humana. Seu agente etiológico é um protozoário que ele chamou de Trypanosoma cruzi. Esse cruzi é o seu sobrenome. Ele homenageou o seu mestre Oswaldo Cruz. Tá? Esse inseto, e esse protozoário, ele era transmitido por um inseto do gênero Triatoma, que é conhecido como barbeiro, né? É um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue, e o hábito alimentar dele, ele pica geralmente a região do rosto, a região da face, daí o nome barbeiro, né? Geralmente ele pica na região da barba. Esse inseto também foi identificado em 1908.
Então, o feito de Carlos Chagas foi único porque ele identificou o agente transmissor e também identificou o vetor da doença. E ele foi um médico muito importante na saúde do Brasil. Esta é a primeira manchete, né, que mostra a descoberta de Carlos Chagas. E essa foi a primeira doente que ele pesquisou. Aqui nós temos alguns registros de departamentos que foram importantes para o registros do próprio Oswaldo Cruz, da época de sua descoberta. E aqui o inseto transmissor dessa doença, o barbeiro, tá? Na época se dizia que o barbeiro ele gostava de se esconder nas casas de pau a pique, né, as casas de palha. Mas hoje se sabe também que esse barbeiro, ele gosta, o seu hábito também, o seu ambiente, sua moradia, geralmente são as copas das palmeiras. Palmeiras de babaçu e palmeiras de açaí. Inclusive, já tivemos alguns relatos de caso de contaminação por doença de Chagas decorrente da alimentação com açaí contaminado com fezes de barbeiro. Então, aqui nós temos a classificação sistemática desse barbeiro, ou desse protozoário. Ele é do gênero Trypanosoma, né, e da espécie Trypanosoma cruzi, né, ali que foi batizado por Carlos Chagas, em homenagem ao seu mestre Oswaldo Cruz. Só mostrando novamente a classificação dessa espécie. Aqui nós temos várias figuras que mostram esse protozoário, tanto no sangue, na forma tripomastigota, que tem ali um flagelo, né? Eu falei para vocês que a denominação mastigo significa flagelo, chicote. Tá? Então, a forma tripomastigota que é encontrada no sangue do hospedeiro e a forma amastigota que é encontrada no interior das fibras musculares, principalmente fibra muscular cardíaca. Então, a contaminação do Trypanosoma cruzi, ela gera uma infecção no músculo cardíaco que gera uma redução na eficácia desse músculo. O coração ele vai aumentando de tamanho e também reduzindo a sua função, tá? Até que ele entra em falência. Aqui nós temos novamente as formas tripomastigotas, que são encontradas no sangue de Trypanosoma cruzi, formas flageladas. Então, esse exame, ele pode ser, o exame de sangue de gota espessa, ele pode ser utilizado para o diagnóstico da doença de Chagas. Você coloca uma gota de sangue do paciente, não espalha um pouquinho, coloca uma lamínula e vai analisar no microscópio. Se você identificar essas formas flageladas, o diagnóstico positivo para doença de Chagas. Então, a forma desse protozoário também, ele pode se apresentar de algumas formas diferentes. A forma amastigota, que é a forma que não tem flagelo, ela é encontrada no interior das células, ela não tem organela, não se locomove, tem um pouco citoplasma e um núcleo bem evidente. O cinetoplasto, ele fica ao lado do núcleo, né? É uma estrutura como se fosse um núcleo, só que maior. E está presente na fase crônica da doença, geralmente nas fibras musculares cardíacas. A forma epimastigota é a forma encontrada no tubo digestivo do vetor, do barbeiro. Ela não é infectante para os vertebrados, tá? Ela tem uma forma fusiforme e apresenta um cinetoplasto junto ao núcleo, possui flagelo e membrana ondulante. Então, aqui nós temos o esquema geral da forma epimastigota do Trypanosoma cruzi, mostrando as principais estruturas, como a mitocôndria, glicossomo, cinetoplasto, bolsa flagelar, vesícula contrátil.
e outras estruturas presentes aí nesse protozoário. Já a forma tripomastigota é a forma desse protozoário encontrado na região externa, né, das células, na região do sangue. Essa forma é que circula pelo sangue, apresenta flagelo e também membrana ondulante em toda a extensão lateral do parasita. O cinetoplasto se localiza na extremidade posterior do parasita. Esse estágio evolutivo está presente na fase aguda da doença. Então, logo após a contaminação, esse tripomastigota, essa forma tripomastigota está ali no sangue, e é justamente esse momento em que ele pode transmitir novamente para o barbeiro. Se o barbeiro sugar o sangue desse paciente, ele vai se contaminar. Aqui nós temos a forma tripomastigota desse protozoário. E do lado a forma amastigota, ligeiramente ovalada no interior das células. Aqui novamente uma fotografia de microscópio de alta potência, mostrando as estruturas encontradas nesse parasita. Eu já falei dessa parte aqui, está repetido. Professor? Oi. A epimastigota só é encontrada no vetor? Isso, é encontrada no tubo digestivo do barbeiro. A forma amastigota e tripomastigota é encontrada no ser humano. Tá? Na verdade, não só no ser humano, mas qualquer hospedeiro vertebrado. Tá? Porque o barbeiro ele não pica só o ser humano, ele pica qualquer mamífero. Ele acaba contaminando também esses outros animais. Então, na forma epimastigota é encontrada no vetor, e a forma amastigota e tripomastigota encontrada no mamífero, tá? Ok. Então, aqui nós temos a forma amastigota, né, mostrando a ausência do flagelo. A forma promastigota, né, que pode ser encontrada no inseto. A forma tripomastigota, que é encontrada no mamífero. A forma, né, livre no sangue. E a forma epimastigota, que é encontrada também no inseto. Aqui embaixo nós temos a forma amastigota, encontrada nas fibras musculares cardíacas, e a forma tripomastigota encontrada no sangue. Novamente aqui o músculo cardíaco de camundongos que estão infectados pela forma amastigota do tripanosoma. Em vários tecidos, a forma amastigota. E na região inferior nós temos aí a forma epimastigota, de uma lâmina feita por uma maceração do barbeiro para a visualização dessa forma. Então, o ciclo biológico do barbeiro, né, ele é um ciclo heteroxênico, ele tem aí dois hospedeiros. Nós temos o hospedeiro vertebrado, que pode ser qualquer mamífero, inclusive o ser humano, e nessa fase, né, do hospedeiro vertebrado, ocorre a fase de multiplicação intracelular. As formas amastigotas vão se dividir, né, em outras formas amastigotas, e depois que essa célula se rompe, ela libera as formas tripomastigotas que vão para a corrente sanguínea. Já no hospedeiro invertebrado, no barbeiro, nós temos a fase de multiplicação extracelular. As formas epimastigotas, que são encontradas no estômago do vetor, e também as formas tripomastigotas metacíclicas encontradas no intestino do vetor. São essas duas regiões de multiplicação. Então, quando esse barbeiro ele faz o reparto sanguíneo, ele pica o homem na região da face, ele suga o sangue, e esse sangue ele pode estar contaminado. Então, se o homem ou o mamífero estiver contaminado com a forma tripomastigota, esse barbeiro pode se contaminar. E depois do reparto sanguíneo, o barbeiro sempre tem o hábito de defecar.
Então, o barbeiro, ele não contamina o homem pela sua saliva, ele contamina o homem pelas suas fezes. Nas fezes do barbeiro que são encontradas as formas epimartigota. E como a picada do barbeiro gera um prurido, gera uma coceira, quando o indivíduo coça, ele acaba levando as fezes do barbeiro para a região, da região do inóculo, onde ocorreu a picada. E aí ocorre a contaminação propriamente dita. Aqui nós temos justamente o que eu estava falando. O barbeiro ele está se alimentando e aí ele pode sugar as formas tripomartigotas. Se ocorrer, né, esse reparto sanguíneo em um mamífero contaminado, esse barbeiro pode se contaminar. Então, essa forma tripomartigota vai contaminar o tubo digestivo do barbeiro, se multiplicando. E quando esse barbeiro for fazer um novo reparto sanguíneo, ele vai defecar, e essas fezes são ricas na forma epimartigota. Quando o reparto sanguíneo termina, o homem coça e acaba levando as fezes para a região do inóculo. E aí a forma epimartigota consegue, né, cair na corrente sanguínea e infectar também os músculos cardíacos, completando assim o ciclo. Então, o barbeiro, por assim dizer, ele pica nas regiões principalmente expostas, a região do rosto, por isso o seu nome. Esse barbeiro, ele defeca, libera a forma epimartigota, e o indivíduo, ao coçar, né, ele acaba se contaminando, levando as fezes para a região do inóculo, e essa forma epimartigota cai na corrente sanguínea. Então, quais são os animais que podem servir de reservatório, além do homem? Nós temos os tatus, né, que é encontrado principalmente da Argentina até os Estados Unidos. Esses mamíferos são encontrados e eles podem funcionar também como reservatórios. Os gambás, né, que é o mais importante das Américas, ele também serve como reservatório. E os ratos, né? Esses três animais, eles são extremamente importantes reservatórios do Trypanosoma cruzi. Tatu, gambá e ratos. Os vetores, quais são os insetos, né, que são utilizados como vetores de transmissão? Nós temos várias espécies de barbeiros, né? O mais comum é o Triatoma infestans, que é amplamente distribuído, estritamente domiciliar. Então, o hábito do barbeiro, ele gosta de ficar próximo às regiões domiciliares, tá? Atualmente, ele vem sido eliminado devido à substituição das casas de palha com casas de alvenaria. Então, as casas de palha, como tinham frestas na parede que facilitavam o esconderijo do barbeiro, a substituição por casa de alvenarias e substituição do telhado de palha por telhado de telha mesmo, também reduz a incidência desses barbeiros na região peridomiciliar. Existe um outro gênero chamado de Panstrogilos megistus, ocorre nas regiões mais montanhosas e frias. Tem também o Triatoma brasiliensis, que ocorre nas áreas mais quentes e é muito importante no Nordeste. Triatomas sórdida, Triatomas rubrofaciata, Triatomas pseudomaculata, Rodínios piscipes, Panstrogilos geniculatus, eles aí têm uma importância secundária. Eles não são tão frequentes, mas eles podem também transmitir. E também tem o Rodínios prolixus, que é o principal vetor na América Central, né? Esses barbeiros, eles são identificáveis através da localização da antena na região anterior do seu corpo. Aqui nós temos 3 espécies de barbeiros, né? O gênero Panstrogilos, Rodínios e a espécie Triatomas infestans. Todos esses barbeiros, eles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue e são potenciais transmissores.
Ali em cima nós temos a representação da fase evolutiva do barbeiro. Ele é um hemimetábolo, né? Ele tem uma metamorfose incompleta. Então, a fase dele é ovo, ninfas e barbeiro adulto. Aí nós temos a ninfa do primeiro até o quinto estágio. Um inseto também que tem um ciclo hemimetabólico bem conhecido são as baratas, né? As baratas nascem do ovo, ela tem vários estágios de ninfas até formar o estágio adulto. A transmissão, como a gente já falou, é através da picada dos vetores do gênero Panstrogilos, Rhodinius ou Triatoma. Pode também acontecer de forma secundária com transfusões sanguíneas, lógico. Isso é mais raro de acontecer porque o banco de sangue ele tem vários controles de qualidade e quando é detectada uma bolsa de sangue com triatoma ou com o Trypanosoma cruzi, essa bolsa de sangue é descartada. Transmissão congênita, né, quando ocorre ali o nascimento de uma criança de uma mãe contaminada, né, esses nichos de amartigotas que são encontrados na placenta pode ser ultrapassada para a criança durante o parto natural. Pode acontecer através da transmissão oral, com ingestão de alimentos contaminados com fezes de barbeiros, principalmente açaí, então muito cuidado aí com pessoas que gostam de açaí, sempre fazer o consumo consciente de açaí de procedência. Acidentes de laboratório, então o profissional do laboratório ele pode se contaminar com o sangue do paciente positivo e pode adquirir esse protozoário também. O manejo de animais infectados, né, você vai manusear um rato de laboratório que não se sabe, talvez ele esteja contaminado. E ele pode te contaminar também. Transplante de órgãos, então o paciente doador de órgãos, se ele tiver doença de Chagas, ele pode, né, servir como um vetor, aquele órgão pode servir como um vetor para contaminar o paciente doador. Leite materno também pode ser um modo de transmissão, não tão comum, e também a transmissão sexual, né? Porque durante o ato sexual, né, geram microfissuras ali nos órgãos genitais que pode ocorrer troca sanguínea e contaminar o paciente através do ato. Clinicamente, após a infecção, a maioria dos indivíduos apresenta uma fase aguda assintomática. Anos ou até mesmo décadas depois da fase aguda, 40% dos pacientes eles começam a evoluir para uma forma sintomática em crônica. Então, a forma sintomática, ela pode ser aparente ou inaparente. Vai depender do estado imunológico do ser humano, vai depender como esse sistema imunológico do paciente vai agir diante desse protozoário. Na primeira infância, indivíduos que são contaminados logo no início da vida, eles geram óbito em 10% das pessoas. E um dos sinais, né, de infecção aguda pelo paciente é o famoso sinal de Romana. O sinal de Romana é um edema nas regiões da pálpebra, fazendo com que o indivíduo tenha um edema num dos olhos, num das pálpebras, ou nas duas. Isso acontece de 4 a 10 dias após o episódio de contaminação e desaparece de 1 a 2 meses depois. Então, o indivíduo que se contaminou com barbeiro, em uma semana mais ou menos depois, ele começa a ter um inchaço nos olhos. Esse inchaço ele é longo, né? Fica aí 1 a 2 meses com os olhos inchados e depois desaparece. Também aparece o chagoma de inoculação. É a região da picada do barbeiro, né? É uma lesão cutânea não supurada, sem pus.
O paciente ele apresenta febre, inchaço, hepatomegalia, aumento do baço, e esplenomegalia, né, também pode aparecer. Isso vai depender da incidência de parasitas. Então, indivíduos que têm uma alta concentração de parasitas no corpo, ele também pode apresentar esplenomegalia. Na fase crônica, a sintomática acontece 10 até décadas depois da contaminação, que acontece aí no período de 10 a 30 anos. Indivíduos são positivos no sangue, né, apresentam ali parasitas no seu sangue, mas ele apresenta ausência de sinais e sintomas da doença. No eletrocardiograma, o indivíduo ele tem um eletrocardiograma normal, as radiografias dos órgãos digestivos também estão normais. Ele é positivo, mas ele não manifesta sintomas. Já na forma assintomática indeterminada, corresponde a mais de 50% dos casos. Acontece quando o sistema imunológico não consegue bloquear tanto esse processo. Caracteriza-se pela presença dos anticorpos anti-trypanosoma cruzi, né? O organismo começa, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra esse protozoário. Também pode apresentar ou não tripanossomas circulantes no sangue, mas ele tem ausência de sintomas de doença. O eletrocardiograma e os exames radiológicos do sistema digestivo também apresentam-se normais. Agora, na fase sintomática, onde o paciente ele apresenta sintomas, ele pode ter uma forma cardíaca ou digestiva. Essa patologia é a principalmente caracterizada pela forma cardíaca. O indivíduo ele vai ter alterações no coração, no músculo cardíaco, decorrente dessa alta infestação de protozoários no músculo cardíaco. Então, o indivíduo ele vai ter uma cardiomiopatia, né, uma doença no músculo cardíaco. Esse coração ele fica dilatado, né, como no interior, popularmente conhecido como coração crescido, uma inflamação do músculo cardíaco e também uma formação de fibras no músculo cardíaco decorrente da cicatrização e uma disfunção cardíaca, mostrando que esse coração ele não funciona corretamente. Cerca de 10% dos indivíduos infectados, eles desenvolvem a forma também chamada de gastrointestinal, que resulta no megacólon, uma dilatação do cólon, do intestino grosso, ou um megaesôfago, o esôfago dilatado também. Essas formas são frequentemente associadas à forma cardíaca. Então, o paciente ele tem dilatação do coração e, juntamente com isso, dilatação do esôfago ou do cólon. E dessa forma, ele vai ter uma forma crônica mista, tanto uma manifestação cardíaca quanto uma manifestação digestiva. Essas formas foram recentemente revistas por dois cientistas, né, Moncayo e Iguchi. A reativação da doença de Chagas em portadores do vírus da imunodeficiência adquirida também pode ocorrer. Então, o indivíduo ele tem uma imunodepressão, às vezes aquele indivíduo que era assintomático, ele era portador, ele era positivo para a doença de Chagas, mas ele era assintomático, decorrente da imunossupressão causada pelo vírus HIV, ele pode apresentar sintomas. Indivíduos que sofreram transplantes ou que tiveram câncer decorrente dessa imunossupressão, ele também pode apresentar sintomas, inclusive sintomas decorrentes do comprometimento do sistema nervoso também por esse protozoário. Então, aqui nós temos a radiografia de alguns indivíduos com a dilatação do esôfago, mostrando o megaesôfago, né, de 4 pessoas, dependendo aí da forma de evolução. Indivíduos que têm uma dilatação não tão evidente, né, e à medida que as figuras aumentam, esse megaesôfago ele fica mais proeminente. Como que se faz o diagnóstico de um paciente com doença de Chagas? Os exames diretos, né? O exame a fresco, se coloca uma gota de sangue numa lâmina, faz a coloração e coloca
lamínula para verificar se há tripanossomas no sangue do paciente. Esse método é chamado de gota espessa, né? Ou microhematócrito. O outro método é o método de gota espessa, perdão, de concentração. Se utiliza um tubo de microhematócrito, né? Se faz uma centrifugação sanguínea para concentrar esses possíveis protozoários e depois utiliza essa região de maior concentração de parasitas para ser analisado. E também pode-se fazer preparações coradas, né, chamado de método de gota espessa. Independente da técnica, o que se preza nesses exames sanguíneos é a visualização da forma tripomartigota no sangue do paciente. Então, foi visualizado, como por exemplo essa imagem aí embaixo, ao centro da imagem dá para ver uma forma flagelada desse protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, mostrando que esse paciente ele é positivo, ele está contaminado. Existe também outros métodos de fase crônica, que é muito utilizado na fase crônica, como por exemplo a hemocultura. Você pega o sangue do paciente e faz uma cultura de células, para depois analisar se esse paciente ele tem a forma flagelada no sangue. Esses métodos, eles apresentam baixa sensibilidade, em torno de 20 a 50%. Isso quer dizer o quê? Em pacientes que são positivos, de 20 a 50% só desses exames, eles vão dar positivos nesses testes. Então, mais de 50% dos pacientes, mesmo estando positivos, eles podem ter um falso negativo. Então, por isso que os métodos sorológicos, eles são mais indicados. Então, você pode fazer, por exemplo, uma reação de imunofluorescência, onde se utilizam anticorpos que reconhecem as proteínas do parasito, e quando ele reconhece, ele libera uma fluorescência, um brilho. Se der um brilho positivo, o paciente tem a doença. E quanto mais brilho for emitido, maior a carga parasitada. E também existe o ELISA, que é a pesquisa de anticorpos anti-tripanossoma. Então, se o paciente ele tem anticorpos anti-tripanossoma, quer dizer que ele entrou em contato com esse protozoário, então ele é positivo. Se ele não tem anticorpos anti-tripanossoma, quer dizer que ele não entrou em contato com esse protozoário e ele, portanto, é negativo. Então, a imunofluorescência é um método se utiliza um fluorocromo, que é uma substância brilhosa, né, que quando é excitada por radiações ultravioletas, ele emite luz. Então, se o paciente ele tem anticorpo na sua amostra, tem antígeno, perdão, a proteína do parasita, e essa proteína ela é encontrada quando o parasita está na amostra. Então, se o parasita está na amostra do paciente, o anticorpo do teste ele se liga a esse parasita e esse anticorpo ele emite uma luz. Então, se ocorrer emissão de luz na amostra, mostra que o paciente tem esse parasita na sua amostra. Então, a reação é feita com lâminas de microscopia, né? E a observação com o microscópio de fluorescência. As principais substâncias utilizadas como fluoróforo é a fluoresceína, chamada de FITS, a rodamina, chamada de TRIPS, e aí vai depender do teste, né? Se utilizam dependentes fluoróforos. Isso aí não vai interferir tanto no resultado. E o rádio imunoensaio você pode fazer também em placas. Se o protozoário está presente, aí na figura inferior, se o protozoário está presente, o anticorpo roxo vai se ligar a ele, porque ele reconhece esse protozoário. Se esse anticorpo se liga, né, é introduzido um novo anticorpo que reconhece esse anticorpo roxo, chamado de método sanduíche, porque é um anticorpo se ligando a outro anticorpo. Esse segundo anticorpo, então, ele é preparado com um fluoróforo, que vai emitir uma luz. Então, se ocorrer a emissão de luz, quer dizer que o primeiro anticorpo se ligou ao protozoário e o segundo se ligou ao primeiro e emitiu luz. Quanto maior a emissão de luz, maior a carga parasitária.
E aí se faz esse teste com diluições específicas, né? Uma diluição de 1 para 40, de 1 para 80, 1 para 160, e aí se utiliza várias diluições. Se a amostra der positivo, mesmo em diluições muito elevadas, né, amostras muito diluídas, quer dizer que a carga parasitária do paciente é bem alta. Então, aqui nós temos a representação de um teste em que a emissão de luz verde mostra que o paciente ele é positivo para esse teste. Então, mostra que o primeiro anticorpo se ligou ao protozoário, o segundo se ligou ao primeiro e emitiu luz. Aqui é só mostrando o esquema do microscópio de fluorescência, que ele é um microscópio um pouco mais elaborado, porque ele tem ali luz ultravioleta para incidir sobre a lâmina, além de luz normal. Ele é um microscópio bem mais caro do que o microscópio convencional. E ele serve justamente para analisar essas lâminas em que se utiliza fluoróforos, substâncias que brilham no escuro, que brilham com a emissão de luz ultravioleta, com a incidência de luz ultravioleta. Aqui nós temos, imagens, né, de amostras revelando a presença do tripanossoma, um fluoróforo verde na lâmina de cima, e embaixo nós temos um fluoróforo vermelho. Tá? Independente do tipo de fluoróforo, o fluoróforo só vai determinar a cor que vai ser brilhada, que vai brilhar. Né? O importante mesmo são os anticorpos primários e secundários. Então, a ELISA é um teste também utilizado para o diagnóstico. Ela vai quantificar quantos antígenos ou quantos anticorpos o paciente possui, né? E o produto final, se for positivo, ele vai liberar uma incidência de luz também, tá? Existem várias técnicas de ELISA, o mais utilizado, o mais sensível, a técnica sanduíche, onde se utiliza dois anticorpos, o anticorpo primário e o anticorpo secundário. Essa técnica, ela reduz os efeitos falso-positivo, tá? E amplifica o sinal também de brilho. Então, ela é mais fácil de identificar e mais específica. Então, aqui nós temos o antígeno, o método indireto, o antígeno, que é o parasita, o anticorpo primário, o anticorpo secundário, que está ligado ao fluoróforo. Aqui a gente está pesquisando o parasita. Já no método direto, a gente vai pesquisar os anticorpos. Então, se o anticorpo antiprotozoário estiver presente, ele vai se ligar a um antígeno, e esse antígeno vai se ligar a outro anticorpo que está ligado ao fluoróforo. Tá? Então, tem essas duas técnicas de ELISA, método direto, onde se pesquisa o protozoário, e o método indireto, se pesquisa o protozoário, e o método direto se pesquisa os anticorpos. E aqui nós temos uma placa de 96 postos que é utilizado para esse teste de ELISA. Aqui é só mostrando o fluxograma de como que é feito o diagnóstico do teste de ELISA, eu vou pular essa parte. Aqui já é o método de PCR, onde se analisa a presença de uma proteína encontrada no parasita. Então, se essa proteína estiver presente no sangue do paciente, mostra que o parasita também está presente. Então, aqui nós temos várias amostras e algumas estão positivas para esse fragmento de proteína, mostrando que são positivas. Como que é feito o tratamento do paciente com tripanossoma? O tratamento é feito com nifurtimox, também conhecido o nome comercial Lampit, e o benzonidazol, né, o Roxagan. São drogas utilizadas no tratamento da doença de Chagas e não são de interesse da indústria farmacêutica. Por quê? Como eu já falei, tanto a leishmaniose quanto a doença de Chagas, elas são doenças negligenciáveis, são doenças de países pobres. E os laboratórios farmacêuticos, eles não têm interesse de produzir medicamentos,
gastar muito dinheiro em pesquisa de medicamentos para pessoas que não têm como pagar por esse tratamento. Tá? As doenças negligenciáveis no mundo são doenças raras, ou seja, o laboratório não vai gastar uma grande soma de dinheiro para produzir medicamentos para uma pequena parcela da população, né? Tem casos que só existem 500 pessoas no mundo que têm a doença. Então, qual laboratório farmacêutico que vai gastar bilhões de dólares para produzir um medicamento em que só 500 pessoas ou 1.000 pessoas no mundo vão comprar? É inviável, por isso que são chamadas de doenças negligenciáveis. No outro caso, são doenças que são até frequentes, mas são doenças de pessoas tipicamente de classe econômica desfavorecida. São doenças de países tropicais, de países subdesenvolvidos, países pobres, países africanos, né? Das periferias de países subdesenvolvidos, que os laboratórios não têm interesse de produzir um medicamento de alto custo para pessoas que não podem pagar. Então, esses medicamentos, eles são basicamente produzidos por laboratórios estatais, laboratórios de pesquisa de universidades públicas. Daí a importância das universidades públicas na saúde pública brasileira. Então, repetindo, as drogas para o tratamento da doença de Chagas não são de interesse industriais farmacêuticos, estando na raiz do problema do alto custo dos investimentos e também a falta de um mercado potencial e seguro nos países desenvolvidos. Então, aqui nós temos um mapa epidemiológico da doença de Chagas, né, que ela é bastante frequente na América Latina, do México até o extremo sul da Argentina, e existem mais ou menos, na época, se estimava de 18 a 20 milhões de indivíduos nessa área que estavam doentes com essa enfermidade. Então, em 2005, a Organização Mundial de Saúde estimou entre 16 e 18 milhões. Tá? Independente da época da pesquisa, nós sabemos aí que tem uma grande soma de pessoas que estão infectadas por esse protozoário. O tratamento do paciente, né, não medicamentoso, consiste, né, que, na verdade, a prevenção dessa doença consiste no combate aos insetos, os barbeiros, fazer uma melhoria nas condições de moradia, né, a substituição de moradias de casas de palha por casas de alvenaria, o controle do sangue de doadores de órgãos. Então, é importante os centros os hemocentros, né, como o Hemomar aqui no Maranhão, eles terem um controle muito rigoroso com relação aos doadores e fazerem diversos testes para identificar a presença desses protozoários. Não só no transplante de sangue, como também no transplante de órgãos. Tratar os doentes, né, é parcialmente ineficaz, porque alguns doentes, mesmo em tratamento, eles ainda conseguem ser transmissores. E evitar comer carnes de animais silvestres, tá? Porque esse consumo, ele pode gerar contaminação também. Então, carne de tatu, né? E de outros roedores, que são vetores da doença de Chagas. E é isso, pessoal. Aqui nós temos, novamente, lâminas de músculos e de sangue de pacientes que estão positivos para essa doença. E a gente fica por aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do assunto? Agora eu fico aberto aos questionamentos. Se quiser fazer alguma dúvida, tira o microfone do mudo e faça uma pergunta. Alguém? Diga. Diga, Luiz. Acabou de uma interferência aqui no sinal e eu acabei perdendo uma explicação sobre ISA, a forma de teste indireto e direto. Sim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Tá aqui. O ELISA, ele pode ser feito da forma direta
ou da forma indireta. Na forma direta, a gente utiliza uma placa que já está incorporado ali um anticorpo, tá? Esse anticorpo, ele vai reconhecer a proteína do protozoário, tá? Esse anticorpo que está incorporado na placa, que é o cinza, ele, se tiver proteína do parasita, ele vai ser reconhecido, tá? E logo após esse reconhecimento, se faz a lavagem da placa, esse anticorpo ainda continua sendo, continua ligado a esse antígeno, e depois se adiciona um segundo anticorpo, formando ali o sanduíche, tá? 2 anticorpos com o antígeno do meio. Esse segundo anticorpo, ele tem um fluoróforo, que se tiver positivo, se o sanduíche for formado, ele vai emitir luz. Se não tiver formado, você vai lavar essa placa e esse anticorpo vai ser removido. Então, quando se faz o teste do ELISA, se faz diversas lavagens, tá? Primeiro se coloca a amostra do paciente, aí lava. Se nessa primeira lavagem o paciente não tiver o protozoário, esse antígeno não vai estar presente e aí não vai se ligar. E aí, quando você coloca o segundo anticorpo, o complexo não se forma, o sanduíche. Você faz a segunda lavagem, esse anticorpo vai ser jogado fora. E aí ele não vai emitir luz. Agora, se a amostra do paciente ela tiver presença de anticorpos, de proteínas do parasita, esse antígeno se liga ao primeiro anticorpo, faz a lavagem, mas esse antígeno continua lá. Se coloca o segundo anticorpo, faz a segunda lavagem, mas o sanduíche permanece, e aí ele vai emitir luz. Aí dá positivo. Já no teste indireto, você não vai usar, procurar o antígeno no sangue do paciente. Esse antígeno já está incorporado na placa. A proteína do tripanossoma já está incorporada na placa. Aí quando você coloca a amostra do paciente, o que acontece? Se o sangue do paciente tiver anticorpos que reconhecem o tripanossoma, ele vai se ligar nesse antígeno incorporado na placa. Você faz a primeira lavagem, esse anticorpo continua lá. Aí você incorpora o segundo anticorpo, que está associado ao antígeno, ou que está associado ao fluoróforo, faz a segunda lavagem e esse complexo ainda permanece, emitindo luz. Agora, se o corpo do paciente ele não tem esse anticorpo antitripanossoma, ou seja, ele não está infectado, esse anticorpo cinza não vai estar presente. Na primeira lavagem, o antígeno vai ser removido todas as impurezas, permanecendo apenas o antígeno. Quando você coloca o segundo antígeno, ele não vai se ligar, e aí não vai emitir luz. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Então, resumindo, o teste direto, você vai pesquisar a presença do parasita. No teste indireto, você vai pesquisar a presença do anticorpo antitripanossoma. Tá? Direto, você vai analisar diretamente o parasita, se tem ou não tem. O teste indireto vai analisar a presença do anticorpo, se tem um anticorpo ou não tem. Uhum. Beleza. Tranquilo? Beleza. Alguém mais? Ninguém? Cadê minha vizinha? Josabeth, tá aí? Tá aqui. Alguém tem mais dúvida? Olha, deu sinal. Estou aqui só ouvindo e aprendendo, professor. Deu para entender, Beth? Uma benção. Agora eu vou recapitular umas 1000 vezes para entrar na cachola aqui. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Então, pessoal, eu fico por aqui. Tá? Qualquer dúvida posterior, vocês podem repassar para a Siloé e ela me repassa. Vocês podem passar também no meu privado. De preferência no grupo. Porque uma dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro colega. Então, passem as dúvidas para a Siloé, para ela
colocar lá no grupo e eu respondo, tá bom? Um abraço para vocês, tenham um dia abençoado, um ótimo final de semana. Lembrando que esse final de semana eu vou colocar uma segunda atividade no Socrative para vocês responderem e eu vou mantê-los informados lá no grupo, tá bom? Vou encerrar. Obrigada, professor. De nada. Obrigado.